Fala galera, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira e sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Perceptron IA. No vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar uma ferramenta bem bacana que vai permitir que você consiga retreinar ou Supervised Fine Tuning os seus modelos utilizando uma ferramenta open source chamada Llama Factory. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como funciona. Basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acessar esse repositório do GitHub, chamado Llama Factory, e aqui dentro você vai ter acesso a todos os arquivos que são utilizados aqui. Lembrando que junto aqui do nosso vídeo, na nossa descrição, eu vou deixar não só o link do GitHub, como uma sequência de comandos para você conseguir utilizar essa ferramenta na sua máquina. Lembrando que eu estou utilizando o Windows com o Docker Desktop. Basicamente, essa ferramenta permite que você consiga, né, fazer o fine tuning, né, o ajuste supervisionado, se é que eu posso dizer assim, dos seus modelos. E ele já tem muitas integrações, seja com Hugging Face ou com outras formas que você vai conseguir utilizar os seus modelos aqui. Então, basicamente, uma vez que você entrou aqui no seu repositório, você vai dar um git clone, né, para você clonar o seu repositório. E aqui vai estar o link, né, embaixo, na verdade, a descrição, mostrando como fazer isso. Uma vez que você der o clone, você vai iniciar ele aqui dentro do Docker. O que é o interessante que vale a pena a gente lembrar? Que quando ele estiver rodando aqui dentro do Docker, é interessante mostrar que ele é uma ferramenta que ela é bem pesada. A imagem dela na minha máquina, se eu não me engano, ela deu cerca de uns 25 ou 26 gigas. Então, ela é justamente uma ferramenta que comporta você fazer o fine tuning de um modelo, dependendo de qual que é a sua arquitetura, né, da sua máquina, do seu computador. Então ela demorou bastante para baixar e demorou bastante para eu conseguir utilizar da primeira vez, justamente porque ela é uma imagem muito pesada. Então essa imagem ela tem aí por volta de 25 gigas e você vai precisar de uma máquina relativamente boa para conseguir fazer um fine tuning ou mesmo para conseguir iniciar ele aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente eu já estou dentro do meu repositório. Eu vou rodar esse comando aqui, ó, docker run -d -gpus alls, vou instanciar a porta 7860 e vou colocar aqui essas outras configurações referentes ao Llama Factory para a gente poder acessar a sua web UI. Uma vez que eu rodar isso, lembrando que eu preciso estar com o Docker, né, instanciado, eu vou conseguir acessar essa ferramenta dentro do meu localhost 7860. O que a gente precisa olhar? Aqui dentro do Docker, ó, repara que foi o que eu disse. Ele criou aqui esse nome aleatório porque eu não passei. A gente está utilizando o Llama Factory. E se a gente for imagem, a gente vai ver que ela tem relativamente aí um tamanho considerável. Deixa eu ver se eu consigo acessar a imagem aqui. É, ela tem, na versão que eu baixei aqui, mais ou menos uns 20 e poucos GB. Então, uma vez que eu tenho essa ferramenta, como que eu consigo utilizar ela para poder fazer o fine tuning aqui nos nossos modelos? E para isso, eu vou estar mostrando para vocês aqui um passo a passo de como que vocês selecionam, só que seria muito longo a gente gravar um vídeo com todas as possibilidades, os parâmetros que a gente tem aqui. Então, esse objetivo dessa aula é algo mais introdutório, mostrando para vocês que existe uma ferramenta assim e que a gente tem possibilidade de utilizar ela aí para poder fazer o fine tuning dos nossos modelos. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Dentro do localhost 7860, aqui embaixo ela é uma ferramenta que foi construída com Gradle, não sei se vocês conhecem, mas é um framework que permite que você consiga construir aplicações web. Você consegue vir aqui em configurações, consegue colocar no modo Dark ou modo Light, caso vocês queiram. Eu acho que isso aqui vai deixar a gente bem cego, então eu vou voltar ele para o modo Dark. Você consegue configurar outros idiomas aqui, apesar de que eles não funcionam necessariamente do lado de cá nas configurações que a gente tem. E você tem outras opções de screen video se você quiser gravar aqui um vídeo do seu FireTime. Outras configurações aqui embaixo para você utilizar via API, caso você queira instalar o Gradle aqui dentro da sua máquina, e que a gente tem esse template aqui explicando que foi construído com Gradle. Basicamente, o que a gente vai fazer? Você seleciona um idioma, no caso, apesar dele falar que a gente tem português lá, ele não é um idioma que se aplica aqui. Então, dentro de português, né, a gente não consegue colocar. Eu vou colocar ele aqui em inglês. E dentro desse inglês, o que a gente precisa fazer? A gente precisa marcar aqui qual que é o modelo que a gente quer. E repara que ele já vem com muitos modelos aqui pré-prontos, né? Até porque ele possui o Hub Name aqui configurado como Hugging Face.
Então, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, o Phi3, ou se eu quiser colocar o Gemma, ou se eu quiser colocar o Quen, tem o Quen aqui também. Então, tudo que está atrelado, de certa forma, ao Hugging Face, ele consegue puxar e buscar para cá. Você consegue colocar o Gemma aqui e você consegue selecionar. Lembrando que, se você tentar selecionar um modelo acima de 7 bilhões de parâmetros, vai precisar ter uma máquina muito, muito boa para conseguir rodar isso, ou vai demorar muito tempo, dependendo da quantidade de dados que você fizer. Os testes que eu fiz aqui, eu rodei modelos menores, né? De 1 bilhão, 2 bilhões, até 3 bilhões de parâmetros, dependendo da estrutura deles. Então, você pode selecionar como que você quer o seu modelo. É interessante você colocar aqui, se eu marcar, por exemplo, 7 bilhões aqui, ele automaticamente vai me dar um warning. We're using a non-structured model. Please fine-tuning it first. Ou seja, ele está falando que você está selecionando um modelo que não é de instrução. Ele não é um modelo de instruction, que está preparado, digamos assim, para receber uma pergunta e uma resposta. Nesse cenário, você vai precisar selecionar um modelo de instruct. Então, eu vou marcar o Gemma 2 bilhões de parâmetros. Você consegue colocar o Model Path, e aí automaticamente ele já identificou aqui do Hugging Face. Você tem o Hugging Face, o Model Scope e o OpenMind, para você selecionar o Hug. Nesse caso, eu vou manter o próprio Hugging Face aqui. Você tem o método de Fine Tuning, que você tem como utilizar o Rora, o Freeze, o Off the Day ou o Full. Então, esses modelos são formas de você conseguir fine tunar, e normalmente eles estão envolvendo quantização aqui, que é um conteúdo um pouco mais complexo. Eu posso explicar em outra aula, mas tecnicamente é você fazer um fine tuning de uma forma mais leve, não retreinando necessariamente todo o modelo e utilizando tudo que você precisaria. Você pode selecionar aqui um checkpoint, no seu caso, né, o path que você quer esse checkpoint. Eu vou deixar ele aqui por enquanto em branco. A quantização, se você quer com 4 ou com 8 bits, eu vou deixar com 4. O método que você quer. O check template, se você quer com Gemma 2, Gemma 3 e outros formatos dele aqui. Então você consegue marcar, eu vou deixar com Gemma. E repare que esse é o ponto que eu quero comentar com vocês. Se vocês forem scrollar aqui, pessoal, cara, tem parâmetro pra caramba aqui. E isso aqui faz parte do dia a dia de uma pessoa que realmente programa e que faz o código para você conseguir fazer um fine tuning de um modelo. Entretanto, essa ferramenta veio com esse objetivo, de tentar deixar você conseguir fazer o fine tuning de uma forma mais simples. Então, tem outros parâmetros aqui, eu confesso que alguns deles eu até teria que dar uma estudada melhor para conseguir explicar para vocês o que funciona sobre essa ferramenta em específico, mas de maneira geral, você vai colocar aqui cada um deles. Então, aqui embaixo, a gente tem os parâmetros de training, onde você vai colocar o stage, se você quer um supervised fine tuning. Você pode marcar outras formas de recompensa aqui, como PPO, DPO, para você conseguir colocar como que você quer que esse modelo vá se ajustando, né? Então, você tem outros métodos de você conseguir utilizar aqui. O DataDir é o path onde estão o diretório dos seus dados. Repara que se eu clicar aqui em Dataset, ele automaticamente vai listar vários datasets aqui. E você vai falar, Adriano, mas de onde que vem isso aqui? Se a gente voltar no nosso repositório, você vai ver que esse data, ele vem daqui. O data, ele é um repositório, né, uma pasta que a gente tem dentro do clone que a gente fez. Ele lista alguns exemplos de conjuntos de dados que estão em JSON, porque a gente vai precisar passar nesse formato para o nosso modelo. Então, ele já tem alguns aqui, seja de vídeo, né, mostrando como que você consegue fazer um fine tuning com modelos de vídeo específico, de identidade. Adriano, mas e se eu quiser construir algum dataset em específico? Nesse caso, você vai ter que fazer como eu. No primeiro teste que eu fiz, eu coloquei aqui esse dataset test Gemma JSON. Então, eu coloquei aqui ó, a instrução que ele tinha que traduzir uma fase de inglês, o input, que seria o que eu tenho que colocar, e o output é eu espero que esse modelo me responda. Então, estou pedindo para ele traduzir essa frase para o inglês. Na próxima instrução, eu peço para ele resumir. Na próxima, eu peço para ele corrigir erros gramaticais. E assim eu construí uma estrutura bem simples, mas que passasse esse nível de instrução para o meu modelo. Entretanto, quando você clicar aqui dentro de Data, New File, e você criar aqui Fine Tuning Dataset.json, você vai ver que se eu voltar lá na nossa ferramenta agora, e eu tentar escrever aqui, ó, ele não vai aparecer. Por que ele não vai aparecer? Porque não adianta você apenas incluir. Dentro das configurações dele, a gente tem um outro arquivo JSON chamado dataset.json.
E o que a gente tem nesse dataset.json? Seriam outros exemplos que a gente, né, precisaria colocar aqui. Só que, repara que ele tem um identity e um file name, onde eu estou falando para ele que eu tenho um arquivo chamado identity.json, que nada mais é que esse arquivo de cá. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que tem um alpaca em demo, e o file name dele é alpaca em, de inglês, demo.json, e provavelmente deve estar aqui em algum lugar. Aqui, ó, aqui em cima. O que isso quer dizer? Que não adianta você criar esse fine-tuning dataset. Você vai precisar passar os dados que você quer passar para você fine-tunar o seu modelo. Depois disso, você vai ter que vir nesse dataset e você vai ter que configurar ele aqui dentro. Então, basicamente, basta você copiar uma linha dessa daqui e aqui embaixo você vai colar e colocar qual que é o caminho. Então, o próprio IntelliSense aqui da IA já me mostrou que se eu quiser fazer, basicamente é isso que eu preciso fazer. Fine-tuning dataset, file name, e ele está aqui. Tecnicamente, se eu copiar esse cara e vir para cá, e der um Ctrl V, repara que ele não apareceu. Por que ele não apareceu? Porque para você conseguir fazer com que ele reconheça, você vai ter que parar o seu container. Acho que o terminal aqui ficou um pouco bugado. Então, eu vou parar o meu container aqui e vou subir ele novamente. Quando eu subir ele novamente, ele vai carregar essa variável que é o meu novo dataset. Ele pode não ter aparecido ali também porque eu não coloquei nenhuma informação. Em alguns testes que eu fiz, eu precisava parar o container e iniciar ele novamente. Então, se eu voltar aqui, vou dar um F5, vou perder aquelas configurações. Não, ele salvou. Então, vamos voltar aqui em dataset. Vamos colocar aqui Fine-tuning. Provavelmente ele não está reconhecendo porque eu não tenho nenhuma informação. Poderia copiar outra informação de outro dataset e colocar de cá, mas eu não vou gastar muito tempo com isso no vídeo. Basta você entender que o arquivo que você quer utilizar, que seja os dados que você vai passar para esse modelo, para ele conseguir realizar o fine-tuning, você vai precisar passar tanto o arquivo .json quanto você vai ter que configurar dentro de dataset.json aqui. Uma vez que fez isso, vou marcar qualquer um aleatório, que o objetivo aqui é só mostrar. Se você clicar em Preview Dataset, ele vai mostrar uma prévia aqui da fonte de dados que você queria. E aí você consegue copiar, fechar, enfim, você consegue utilizar outras coisas aqui. Você tem como marcar agora o Learning Rate, que seria uma taxa de aprendizado para ele. Então, tem como você configurar. Você pode marcar aqui os epochs. Então, ele fala aqui o total number of trainings epochs to perform. Ou seja, seria mais ou menos quantas vezes que você quer que o modelo veja os dados durante esse treinamento. Então, se você coloca uma quantidade maior, normalmente o seu modelo aprende melhor, porque ele vê mais vezes os dados. Entretanto, se você coloca uma quantidade muito grande, pode fazer com que o seu modelo aprenda demais e não consiga entender os dados do mundo real. Ele meio que tem aqui um problema desse formato de conseguir não entender isso depois, tipo um overfitting, se é que eu posso dizer assim. Então, você tem que selecionar isso de acordo com a quantidade de dados que você está passando, ou a qualidade do modelo que você está utilizando. Então, isso aqui existem alguns tipos de coisa que você precisa olhar antes de selecionar e levar isso para a produção. Então, você tem como marcar o máximo gradiente, a quantidade de samples, o compute type. Então, você tem várias configurações aqui, pessoal, que é coisa para caramba. Tem cada uma dessas opções aqui, ó, tem muita coisa para você utilizar. Tecnicamente, depois que você marca todas essas configurações, bastaria você clicar em Start. Mas por que eu pulei essa opção de checkpoint aqui? Eu queria mostrar para vocês o checkpoint path. Porque o checkpoint path nada mais é do que meio que um lugar que você vai passar para o seu repositório para ele poder salvar o checkpoint do seu treinamento. O que isso quer dizer, Adriano? Imagina que você colocou para treinar aqui um modelo com 2 bilhões de parâmetros, como o Gemma Instruct, por exemplo, e você colocou 100 mil amostras para você conseguir treinar esse modelo. Imagina que por algum motivo a sua internet, se bem que a local aqui não precisaria de internet, mas pode ser que a configuração com Hugging Face ali, não sei. Imagina que a sua máquina travou, que aconteceu alguma coisa que seu modelo travou. Você fazendo esse checkpoint path e você passando esse checkpoint para ele, isso vai permitir que você consiga depois, que você recuperar a sua máquina e tudo mais, que você consiga voltar ao seu treinamento com base nesse checkpoint. Então, imagina como empresas grandes fazem hoje, como a OpenAI, como o Gemini, né, do Google e tudo.
eles provavelmente, por mais que o modelo deles fiquem ali treinando por 3 meses, ou seja lá a quantidade de dados que ele tenha, eles também salvam o checkpoint. Porque se acontecer qualquer coisa e eles pararem, eles conseguem continuar esse modelo depois com base no último treinamento que ele fez, digamos assim. Então você consegue passar o caminho no checkpoint que você quer e você tem como configurar também aqui a quantidade de checkpoints que você quer salvar, ou seja, o intervalo de bets. Adriano, eu quero que a cada 100 amostras, a cada 500 dados que ele viu, ele salve um checkpoint. Você consegue configurar isso aqui dentro também. Basicamente, pessoal, bastaria você clicar aqui em Start, mas existem alguns outros pontos aqui antes, que é o Output Dir, que nada mais é, você vai passar aonde que você quer que você salve esse modelo, então qual que é o diretório que esse modelo vai ser salvo depois que ele estiver treinado. Você tem a configuração do path aqui que você pode passar, Device Count é o número de dispositivos disponíveis, o stage que você quer passar de velocidade para ele poder, lembrando, treinar, né? Lembrando que tudo isso vai depender do quanto a sua máquina comporta esse treinamento. Você vai ver aqui o uso de memória em gigabytes. Então, repara que ele não está utilizando aqui ainda porque eu não iniciei. Para isso, né, ele pode consumir, em alguns testes que eu fiz aqui maiores, ele chegou a consumir, eu acho que até 7 ou 8 gigabytes aqui, porque eu tenho algumas limitações dentro da minha máquina. Depois que você fez tudo isso, você treinou, fez um modelo, parará, tá bacana, o que você vai fazer? Você pode usar os métodos de Evaluate e Predict, que nada mais é do que uma forma de você verificar se esse modelo conseguiu aprender. Para isso, você pode passar dentro um outro dataset de validação. Então, você criou algumas instruções para ele conseguir reconhecer os times de futebol do Brasil. Só que dentro desse treinamento, você passou, não sei, uma quantidade menor de exemplos. Agora você vai testar esse modelo com base nos dados que o modelo não viu. Porque se você passou esses dados e o modelo viu isso do treinamento, provavelmente ele vai acertar, você vai achar que o modelo está bom, mas na vida real ele não vai estar bom. Nesse cenário, o que você precisa fazer? Passar uma fonte de dados que o modelo não viu. Por isso que a gente divide ali até dentro do machine learning, né? 20, 30% para teste, para treino e tudo mais. Porque você vai precisar fazer um teste depois e garantir que ele está bom. Então você vai passar da mesma forma dentro do data, que é o repositório que eu expliquei aqui. Você vai passar qual que é o dataset, aí você vai criar o seu JSON de avaliação do modelo. Depois que você fez isso, você vai rodar os treinos e vai ver o percentual de que esse modelo está bom ou não. E depois você pode utilizar um método de chat. Uma vez que você treinou esse modelo aqui dentro, e ele utiliza o VLLM, que permite que você consiga rodar isso de uma maneira bem eficiente, vai permitir que você consiga ler o modelo. Então, no meu caso, como não treinei nenhum, ele está com erro aqui, mas você vai conseguir selecionar o modelo que você salvou. Lembra que lá dentro de training você salvou o nome do seu modelo aqui, dentro do output dir? Então, aqui dentro de chat, você vai selecionar esse modelo. Quando você fizer isso, você vai conseguir começar uma conversa com o seu modelo. Por isso que precisa ser um modelo de instruct aqui nesse cenário. Uma vez que você fez isso, você vai conversar com ele e realizar mais testes. Se você quiser exportar esse modelo, você vai conseguir exportar ele aqui também, onde você pode marcar o máximo de gigabytes que você quer. Você consegue selecionar um método de bits aqui de quantização e você consegue exportar aqui. Eu só não sei se você consegue selecionar o formato dele, que eu não vi. Você pode exportar ele num formato que atenda, por exemplo, o LM Studio, GUF, alguma coisa. Não testei ainda para ver necessariamente como que você conseguiria exportar ele aqui. Eu tenho o método de quantização, eu tenho o device, legacy, aqui ó, HF, repo, tá? Provavelmente ele não apareceu nas opções porque pode ser que eu não tenha nenhum treinado. Mas você vai precisar selecionar um formato de como que você gostaria que esse modelo tivesse sido exportado. De maneira geral, pessoal, é isso que eu queria mostrar. É um vídeo relativamente introdutório, apesar de eu ter tentado explicar algumas coisas aqui num formato mais simples, mas é algo que eu queria mostrar para vocês. É uma ferramenta que eu achei bem bacana. Tem algumas outras que eu quero mostrar aqui no canal, mas inicialmente era essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e até a próxima.